Mas, doutor William, eles não deixam eu ver meu netinho. O que eu faço agora? Vô João, esse seu problema já foi resolvido há muito tempo com uma legislação específica. O direito de convivência familiar extensiva aos avós foi garantido pela Lei 12.398, lá de 2011. Essa legislação alterou o Código Civil e reconheceu de forma expressa o direito de visita dos avós aos netos, desde que, claro, observado o melhor interesse da criança. Essa tal lei alterou o artigo 1589 do Código Civil, acrescentando para esse artigo um parágrafo único, aonde é dito de forma expressa que o direito de visita se estende aos avós, desde que sejam respeitados os direitos da criança. E, novamente, respeito ao direito da criança é o princípio norteador do direito de família. Essa lei também mudou o artigo 888 do Código Civil, trazendo a possibilidade expressa de que a guarda e a educação dos filhos possam ser extensivos aos avós. Mas isso não acontece de forma automática. É necessário uma análise e a decisão judicial para que os avós tenham a guarda e também a obrigação de educação. Tá, mas aí e o que mais pode acontecer? Um detalhe importante, vô João. O senhor também pode precisar pagar alimentos para os seus netos. Sim, os avós podem ter contra eles uma ação de fixação de alimentos, a famosa pensão. O Código Civil, no artigo 1694, diz que os avós são obrigados, de forma subsidiária, ao pagamento de alimentos. Lembrando, o termo alimentos abrange todos os gastos dos menores, inclusive com roupa, diversão, medicação e, claro, comida, mas não só comida. Ok, mas e essa tal de subsidiário, o que significa? Bom, isso quer dizer que os avós só têm a obrigação de pagar a pensão alimentícia quando os pais não têm condições de fazer esse pagamento. Outro detalhe importante no caso de uma ação de alimentos contra os avós é que todos os avós são acionados, tanto os paternos quanto os avós maternos. Isso significa que você, que é detentora da guarda do seu filho, se você quiser acionar na justiça somente os avós do outro pai da criança, não é possível. Seus pais também serão acionados. Bom, para a fixação dos alimentos avoengos, que é quando é o termo utilizado para quando os avós pagam alimentos para os menores, precisam estar presentes 3 requisitos. Alguns deles eu já falei, mas eu vou repetir agora com mais simplicidade. Primeira coisa, a inabilidade dos pais. Ou seja, os pais não têm condições de pagar o alimento no valor que os filhos precisam. Pode estar em situação de rua, desemprego, em outros motivos que existem que inviabilizam o pagamento. Mas aqui não vale o somebody love, hein? Nada de fazer festa no fim de semana, churrasquinho com a galera e tentar jogar a obrigação de pagar os alimentos do seu filho para os seus pais, tá? O segundo ponto é a necessidade do neto. Ou seja, é preciso comprovar que o neto menor ele precisa de ajuda financeira, levando em consideração as necessidades básicas da criança e também seu padrão de vida. E por último, que é um termo que é utilizado também em casos de alimentos contra os pais, né? Que é a possibilidade dos avós de fazer o pagamento desses alimentos. Nesse caso, pagar alimentos para os netos não pode inviabilizar a subsistência dos avós. Juiz nenhum vai tirar dinheiro dos remédios do avô ou da avó para pagar a PlayStation do neto. Como sempre, tudo isso que eu falei tem como base a garantia dos direitos e do melhor estado da criança, sendo ele sempre o foco desse tipo de ação, para garantir assim uma vida digna para ele. Mas claro que tudo isso não pode afetar também o Estatuto do Idoso. Pessoal, esse assunto foi um assunto mais tranquilo do que o último que eu falei de alienação parental. Se você não assistiu ainda, volta lá que tem videozinho para trás aí, é interessante o assunto, apesar de ser pesado. Mas é importante manter a convivência dos avós com os netos, não só pelos fatos legais que eu acabei de falar, mas a convivência com o neto ajuda muito na formação psicológica das crianças. Uma criança que conviveu com o pai e mãe e conviveu com os netos, ainda que separados,
tem uma chance de ser um adulto mais centrado psicologicamente. Gostou do conteúdo? Se gostou do conteúdo, claro, clica no gostei. E se você acha que tem alguém que possa precisar ouvir essas informações que eu acabei de passar sobre os direitos e deveres dos avós para com os netos, manda para ele, compartilha com ele. É importante que essa informação seja distribuída, que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre direito de família. Claro, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no direct, que eu vou responder todo mundo, e quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo meu aqui. Pessoal, agradeço que tenha ficado até o final do vídeo. De novo, curte, compartilha, aquela coisa toda de sempre, né? E até a próxima.